Nesse momento, posso-vos dizer que foi um momento muito importante para mim, mas também foi um momento muito importante para todo o bairro, porque todo o bairro sentiu-se, acho que posso dizer à vontade, sentiu-se orgulhoso pelo filho da Tufuca ter sido convocado para representar Portugal num campeonato do mundo. E era alguém do bairro, era alguém que era filho de cabo-verdianos, e aquilo foi um momento muito importante não só para mim, mas também para toda aquela gente que andava ali e que morava lá naquela zona connosco. E isto também tem a ver com as escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida e ao longo daqueles anos em que decidi que, independentemente das dificuldades que estavam à minha volta, eu não ia desistir e, pelo contrário, aquilo só ia ser o meu combustível para eu conseguir dar sempre mais do que aquilo que era expectável. E felizmente consegui ter essa força e consegui depois ver os resultados que depois naturalmente foram aparecendo. Depois acabei por participar em vários campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, acabei por ser campeão da Europa, acabei por ser campeão do mundo, acabei por ganhar muitas medalhas, acabei por viajar por muitos países, tive essa sorte também. E ainda hoje estou ligado à Federação e hoje em dia faço parte da equipa de treinadores da Seleção Nacional. Eu é que escolho os atletas que representam Portugal nos campeonatos da Europa e do mundo atualmente. Porém, eu nunca tive confiança que o desporto por si iria ser a minha salvação. Por isso, eu nunca tinha desistido de estudar. E apesar de não ter conseguido entrar na faculdade quando acabei o 12º, porque não consegui média para isso, quando tive a oportunidade, passado alguns anos, acho que tinha 22 ou 23 anos, houve aqui uma oportunidade de eu voltar a estudar e eu decidi ingressar no curso de Direito e tive a felicidade de conseguir uma bolsa exatamente por ser filho de cabo-verdianos e havia um protocolo na altura que a Embaixada de Cabo Verde fazia que pagava parte das propinas a filhos de cabo-verdianos e a cabo-verdianos. Só que havia ali um senão. Eu não poderia chumbar, porque senão perdia a bolsa. Então tive que tomar outra escolha, que foi, para eu conseguir manter isto, eu não vou poder chumbar, então vais ter que escolher não chumbar e vais ter que levar isto até ao fim, porque era um subsídio de 75% e 75% fazia muita diferença. Eu, na altura, não consegui o estatuto de atleta de alta competição, porque naquela altura eu ainda não tinha conseguido não tinha conseguido ganhar nenhuma daquelas medalhas que davam acesso a esse estatuto para conseguir entrar diretamente. Portanto, aquela foi a forma e a via que arranjei para conseguir entrar na faculdade. Entretanto, consegui, em termos de competição, consegui ganhar a tal medalha que eu precisava, mas na altura já não foi preciso porque eu já estava na faculdade e fui convidado para ir a Cabo Verde em 2003 porque tinha sido medalhador no Campeonato da Europa e então houve um congresso de quadros que foi feito em Cabo Verde onde eles convidavam pessoas que tinham vingado nos países de acolhimento. E eu fui lá, conforme foram colegas meus de França, de Itália, dos Estados Unidos, de várias partes do mundo e que estavam a fazer algum trabalho ou que tinham feito algum trabalho relevante nos países de acolhimento e que por isso foram ali chamados para se discutir o fenómeno da diáspora e qual é que era o impacto da diáspora. Naquele momento foi muito importante porque eu defrontei-me com pessoas que tinham feito outras escolhas, mas que eram escolhas que eu considerei na altura ainda mais válidas do que aquelas que eu tomei, porque foi a primeira vez que eu encontrei cerca de 50 ou 60 jovens com 18, 20, 22, 23, que tinham decidido ajudar pessoas nas comunidades onde eles estavam inseridos. Eram dirigentes associativos, eram voluntários, eram pessoas que trabalhavam em prol das comunidades onde estavam. E aí eu fui confrontado com essa situação e pensei, tu afinal
Tu pensas, eu na altura era campeão da Europa, tinha ganho umas coisas, tinha acabado o meu curso, pensei, era um exemplo porque tinha conseguido vingar, apesar de ter sido do bar, ter saído do bar, pensei que o meu trabalho estava feito. Mas percebi que havia gente que estava a fazer coisas muito mais relevantes do que eu e pensei, Zé, tu afinal ainda tens muito que fazer, ou aquilo que tu fizeste ainda não é nada de especial. E aquilo deu muita força porque na altura já estava aqui a falar com uma grande amiga minha que é a Rosa Muniz para acerca de podermos criar uma associação para promover a cultura cabo-verdiana e para que os miúdos se identificassem um pouco com o país de onde vieram os pais. E aquele momento, aquela partilha que eu tive com aquelas pessoas que faziam um trabalho extraordinário, deu-me deu-me uma grande motivação para que eu também, quando chegasse a Portugal, abraçasse esse desafio e pudesse ter feito também, e acabámos por construir ou por fundar a Associação Luso-Cabo-Verdiana de Sintra, que ainda hoje funciona, felizmente, e que acolheu vários programas escolhas. E é engraçado que no decurso do nosso caminho da associação, em determinada altura, nós fazíamos festas que recebiam muita gente e houve uma festa que correu muito mal, houve confusão, houve tiros, houve feridos, e então ponderámos acabar com a federação, com a nossa associação, peço desculpa. E nesse momento, isto foi em 2005, penso eu, e foi nesse momento que nós nos cruzámos com o programa Escolhas. Porque quando nós estávamos a decidir acabar com a associação, alguém desafiou-nos para nós concorrermos ao programa Escolhas. Portanto, foi no momento em que nós estávamos quase a acabar que nós começámos o nosso caminho com escolhas até ao dia de hoje. Por isso não deixa de ser engraçado estar aqui hoje a falar e estar a contar esta história. E para já não quer dizer mais nada. Se alguém tiver comentários, que diga. Doutor José, isto, não sei se quer ir vendo as perguntas aqui no chat. Temos aqui duas do projeto Fazer a Ponte e eles perguntam qual o curso que escolheu seguir e porquê. Na altura eu escolhi ir para desporto. Quer dizer, não foi bem escolher. Quando eu era criancinha, quando eu era mais jovem, eu queria ser ou aviador, que é o piloto de aviões, ou queria ser advogado. Mas isso era quando eu era muito pequenino. Depois, quando eu cheguei àquela idade dos 18, 19, 20, achei que o mais... Sim? Achei que o mais óbvio para mim seria ir para a área do desporto. Mas a verdade é que eu tinha sempre ficado com aquele bichinho do direito. E a pouco e pouco também, se calhar por causa deste percurso paralelo que fui tendo e da vivência que fui tendo, havia sempre aquela vontade de tentar fazer justiça. Então eu lembro-me de ter inscrito em Educação Física, de ter dito à minha mãe que inscrevi-me em Educação Física, e ela ficou contente e tal, e depois, passado uma semana, disse, olha mãe, afinal desisti daquele curso, e ela ficou muito preocupada, e depois disse, não, mas inscrevi-me no Direito, e ela ficou muito mais contente. Portanto, o curso que eu acabei por escolher foi o curso de Direito, e depois tirei uma pós-graduação em Criminologia, mas foi para a área do Direito, porque achei que poderia dar um contributo mais forte se tivesse conhecimentos nessa área. E até porque na área do desporto eu já estava muito envolvido no desporto e sabia que naturalmente ia continuar ligado ao desporto. Não sei se querem fazer alguma outra pergunta aqui no projeto Fazer a Ponte. Obrigada, doutor José. Nada. Margarida, obrigada, doutor José. Obrigada. Aqui o Evandro, que está ao meu lado, também tem esse sonho de tirar direito. Vamos então passar ao porta 7. Será que vamos conseguir agora ouvir as perguntas? Temos aqui a jovem Letícia, quer fazer uma pergunta, diz o projeto Porta 7, Letícia. Outra vez, não. Boa tarde. Eu queria perguntar se você sofreu alguma discriminação pelo seu tom de pele. Obrigado. Sim, quando eu era mais miúdo, digamos assim, várias vezes
havia aquela situação de chamar preto ou chamar vai para a tua terra ou coisas do género. Eu devo dizer que há 30 anos atrás a situação do racismo, pelo menos a esse nível de chamar nomes, de mandar para a tua terra, de vocês não estão aqui a fazer nada, era mais ou menos normal. Eu lembro-me também de ter tido a sorte de ter muitos amigos brancos, digamos assim, que não se reviam nada nisso e que defendiam-me e que lutavam comigo contra aqueles que tinham esse tipo de postura. É um caminho que nós fomos fazendo ao longo de muitos anos e eu lembro-me depois de ter ficado forte quando comecei a treinar kickboxing e quando comecei a ser respeitado porque fazia um desporto que era muito respeitado pelos miúdos, de nunca ter precisado de utilizar o kickboxing para me defender ou para me impor perante essas situações, porque o desporto também em si foi um fator de integração, de facilitar para que pudesse ser mais respeitado e visto como um igual. Por isso é que depois acabei por utilizar também essa fama, digamos, que acabei por ganhar para potenciar essa igualdade que deve haver entre nós no tratamento. O desporto foi um dos meus instrumentos que eu utilizei para combater também o racismo. Quer por ter-me tornado um bom atleta e passar de preto a herói de determinado grupo, quer porque na prática do próprio desporto, o convívio que obriga, a partilha que obriga, faz com que essas questões desapareçam. Costumamos dizer que quando sofremos juntos, passamos a ser irmãos e não interessa qual é a cor da pele. Portanto, o desporto para mim foi muito importante nesse sentido. Ok, obrigada pela resposta. Vamos então passar para outra pergunta. Temos aqui a Antónia Silvestre, que julgo que cita uma frase que disse enquanto partilhou connosco a história. Diz: na vida, quando achamos que algo corre mal, há sempre outra porta que se abre e afigura uma verdadeira escolha. Ainda bem que o Escolhas entrou na vida de muitas crianças e jovens. Em que ano a geração integrou o programa e o que mudou o programa Escolhas a sua vida? Foi em 2006. Eu subscrevo a frase e nós entramos em 2006, a primeira geração, e eu acho que mudou muito a forma como... Só para terem uma ideia, quando eu fui para o Casal São José, havia lá uma intervenção que era assegurada pela Santa Casa da Misericórdia, de Sintra, na altura. E fazia um trabalho de proximidade, havia uma equipa que dava acompanhamento aos jovens, aos líderes, fomentava-se ali uma intervenção cívica e fomentava-se o apoio, o acesso ao desporto, fomentava-se o acesso à cultura. Havia ali um conjunto de coisas que eram importantes. Às tantas, por motivos que eu desconheço, deixou de haver esse tipo de intervenção. E eu, por acaso, esta primeira geração que aconteceu foi na Serra das Minas. E logo ali o impacto que aquele tipo de intervenção teve na comunidade foi muito grande porque não havia nenhuma resposta. E foi possível mobilizar um grande número de jovens, quer no acesso à cultura, quer na prática da própria cultura, quer na facilitação ou na mediação que era feito com as escolas, quer no acesso e regularização documental, quer no apoio, naquele apoio meramente psicossocial que se fazia, e teve um impacto muito forte. Depois, passado cerca de 10 anos, nós fomos desafiados a iniciar um outro programa Escolhas no Casal São José, porque efetivamente houve um retrocesso pelo facto de não haver, durante aquele espaço de tempo, não ter havido nenhuma espécie de resposta, e aquilo teve um impacto negativo. Tanto teve um impacto negativo que foi necessário criar uma nova resposta, que se traduziu nas escolhas, que neste momento atua lá.
Portanto, este tipo de intervenção é muito importante porque ajuda a diminuir algumas desigualdades que estão ali inerentes àquele espaço. Há ali algumas circunstâncias que têm que ser combatidas ou têm que ser atenuadas de alguma forma. E este tipo de respostas do género de escolhas ou outras similares ajudam nesse processo. Obrigada, Dr. José. Para a próxima pergunta, eu gostava que as pessoas pudessem colocar as perguntas, em vez de ser aqui pelo chat. Portanto, convidava a Janiela e a Ana a colocarem a pergunta, ligando a câmara e o microfone, se fosse possível. Boas. Olá, sim. Sou o Sérgio da Associação Mais XL e a minha pergunta é: eu gostaria de saber qual é que foi a sua maior dificuldade nisto? A pergunta foi quais é que foram as maiores dificuldades? Qual foi a maior dificuldade durante o percurso? Eu não sei qual é que foi a maior dificuldade. Houve várias dificuldades em momentos diferentes da minha vida. Não consigo escolher um como a maior dificuldade. Eu acho que o sítio onde eu morava, ou onde eu morei durante muito tempo, acabou por ser uma dificuldade. Mas não sei se foi esse a maior dificuldade de todas, porque havia vários tipos de dificuldade e nós sabemos que, infelizmente, às vezes as coisas não se resumem a uma dificuldade, porque se calhar se fosse só uma dificuldade era fácil. Haviam várias dificuldades misturadas e havia dificuldades sucessivas e às vezes há aquela sensação que estamos num poço e que o poço não tem fim. Estamos sempre a cair. Quando a gente pensa que a coisa não pode piorar, aquilo continua a piorar mas quando é que isto para? Portanto, eu não consigo identificar uma dificuldade. Eu consigo identificar, perante as dificuldades, o que é que tu queres fazer. E às tantas, se estiveres a cair num poço, vais ter que começar a agarrar às paredes, que é para não parares de afundar. Portanto, dificuldades, eu não consigo identificar uma, consigo identificar várias. Consigo identificar momentos em que não me conformei com aquelas dificuldades e virei-me a elas. Portanto, não sei se consegui responder, mas é isso que me sai. No fundo, Dr. José, as dificuldades vão sempre aparecer, não é? E, portanto, a maior luta é fazer frente a essas dificuldades. Pois, basicamente é isso, eu não consigo identificar. E hoje continuarão as dificuldades. Não é? Claro, e serão certamente para sempre, não é? Essa a condição da vida. Passando então aqui a outra pergunta, se a associação ainda está ativa e se efetivamente ainda desempenha algum papel na associação neste momento. A associação, só respondendo àquela, lembrei-me de uma dificuldade que me chateava particularmente. Quando eu trabalhava de noite, eu quase não tinha tempo eu quase não tinha tempo para dormir. E aquilo era uma dificuldade muito grande. Levantar-me às 2 da manhã para ir trabalhar era uma grande dificuldade. E custava muito ter que levantar àquela hora. Pronto. Mas acaba por ser uma entre várias dificuldades. Mas essa foi uma que me lembrei agora. Em relação à associação, a associação ainda funciona atualmente. Ainda desenvolvemos lá tarefas, atividades e fazemos lá o papel, quer no Casal São José, quer na Serra das Minas. Eu tive que sair porque quando decidi assumir as funções aqui no Alto Comissariado, por causa de uma questão de conflito de interesses, tive que sair da Associação Luso-Cabo-Verdiana de Sintra, mas estive lá até há 3 meses atrás. Ok. Penso estar respondida essa pergunta. Falem, mas se quiserem colocar mais questões para fazer aqui através do chat, ao mesmo tempo para falar. Marlene, não sei se está... Sim, Margarida, sim, estou. Marlene, que é técnica central do programa.
Antes de mais, obrigado, Dr. José, pela sua partilha, pela partilha realmente da sua história de vida, que se torna muito inspiradora para todos nós. E são duas questões. A primeira é qual é a mensagem que gostaria de deixar a esta nova geração, filhos ou não de imigrantes? E a segunda questão é se existe algum ingrediente ou ingredientes que poderão ser fundamentais quando estamos a fazer as nossas escolhas e como poderemos lutar por elas. Obrigada. Eu, em termos de mensagem, acho que a mensagem principal aqui é que tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. Independentemente dos problemas que estiverem à nossa volta, nós temos que ser sempre os últimos a desistir de nós, ou seja, nós não podemos desistir de nós. E temos, mesmo quando pensamos que já não temos força, temos que continuar a lutar. Porque às tantas vai aparecer ali uma réstia, vai aparecer ali uma luzinha que nós podemos agarrar e podemos, a partir daí, começar a fazer algo. Se nós desistirmos, com certeza não vamos ter sucesso. Portanto, aquilo que eu posso partilhar convosco é que eu nunca desisti. E houve várias vezes que eu não vi a luz ao fundo do túnel. E às vezes nós temos que ir mesmo às cegas. Mesmo sem ver a luz ao fundo do túnel, temos que acreditar que eventualmente ela vai aparecer. E é essa a mensagem que eu tento passar aos miúdos, é essa a mensagem que eu tento passar aos meus atletas, é esta mensagem que eu tento passar às pessoas com quem me cruzo. Portanto, essa é o que eu gosto de passar, porque no fundo é também a partilhar um bocado aquilo que eu passei ao longo da vida e como funcionou para mim, acredito que funcione também para mais gente, queiram estar dispostos a sofrer, mas não desistir. Depois, em termos de ingredientes ou de misturas para maiores possibilidades de sucesso, as misturas os ingredientes são vários e cada caso tem um ingrediente um bocadinho diferente. O que eu posso dizer é que em termos da família, tentarmos estruturar a família, tentarmos que aquela família seja estável, e tentarmos que aquela família tenha competências parentais é um fator fundamental, porque houve uma sorte que eu tive no meio desta brincadeira toda. Eu tive uma família feliz, digamos assim. Eu nunca vi os meus pais a discutir, por exemplo. Passaram-me sempre princípios e valores que tinham que ver com tu tens de estudar, tu tens de ter a tua cabeça levantada, havia aqui coisas, houve aqui princípios e valores que foram muito importantes para mim também nesse processo. Portanto, eu acredito que uma boa parte do sucesso está na família e está aqui no trabalharmos também a família. Se nós conseguirmos envolver toda a família e não só o jovem ou não só a criança, acredito que possamos ter mais sucesso. Isto aliado a quanto mais cedo nós conseguimos fazer esse trabalho, mais hipótese de sucesso nós vamos conseguir obter. Portanto, a família, a precocidade da ação e a forma global de vermos a questão. Porque eu há bocadinho não estava a brincar. As dificuldades são muitas. Portanto, nós temos de trabalhar em várias áreas. E eu não consigo identificar uma dificuldade maior que a outra porque uma vai condicionar a outra. Não é? Portanto, nós temos que ver sempre para a questão de uma forma abrangente e tentar dar várias respostas ou tentar dar 3 ou 4 respostas que depois vão influenciar o resto das outras coisas todas. Mas isto estamos nós a partilhar, não há aqui segredos nem ingredientes mágicos. Ok, obrigada. Passando aqui à próxima pergunta da Narcisa, como ela estava com problemas de ligação há pouco, vou optar por lê-la. Que mensagem deixa para esta geração de hoje saber como lidar com o racismo? Eu acho que nós temos de ter cuidado com esta história do racismo, porque não podemos, digo eu, na minha opinião, não devemos extremar situações de um lado ou do outro. Eu há bocado disse que várias vezes fui vítima de racismo, mas se calhar comecei a ter mais impacto na luta contra o racismo quando aprendi a ter uma postura mais racional face a essa situação. Portanto,
hoje também, e os mais jovens que são mais impulsivos, e eu lembro-me bem de virar-me alguém porque chamou-me algum nome, mas também sei que aquilo dava sempre mau resultado a seguir. Quando comecei a lidar com aquilo pelo diálogo, pelo ignorar, pelo colocar as situações nos sítios certos e falar com as pessoas certas, foi quando as coisas começaram a ter um impacto de facto. E lembro-me, por exemplo, de já eu era homem e tinha a minha filha na escola e houve uma situação em que ela foi ali vítima de alguma espécie de racismo, ainda que não intencional. E a melhor forma que eu tive para lidar com aquilo foi marcarmos uma reunião com a responsável e naquele ano o tema da escola passou a ser a interculturalidade. Portanto, nós temos que ser inteligentes também a lidar com aquilo. E aquele incidente que poderia ter sido perpetuado tornou-se uma oportunidade para trabalharmos a questão de uma forma construtiva, onde no final do ano os miúdos estavam todos contentes porque tinham castanhos e tinham os gordinhos e tinham os magrinhos e tinham todos lá no mesmo sítio. Quer dizer, tem a ver com a abordagem que nós quisermos fazer face à situação. E eu já experimentei várias, de facto, e para mim as que tiveram mais impacto e um impacto positivo foram estas formas mais construtivas de diálogo, de confrontar, de facto. Quando é necessário confrontar, nós temos que confrontar, mas agora vamos trabalhar. Como é que vamos fazer para resolver isto? Mas passa muito pelo diálogo e por uma intervenção calma, não passa por andarmos todos à porrada uns com os outros. Na minha perspectiva, pelo menos. A questão de que a violência não se combate pela violência, não é? É sempre uma grande verdade. Ok, temos aqui algumas observações no nosso chat. Não temos mais nenhuma pergunta, mas pessoas a despedirem-se, sim, aqui da sessão e a agradecerem e a referirem que, de facto, a história de vida do Dr. José é verdadeiramente inspiradora. A Irene, do Escolho Vilar, gostaria de colocar uma questão e, portanto, Irene, eu convido-a aqui a falar. Ele não é uma pergunta. Eu queria agradecer ao Dr. José Reis, achei que foi muito inspirador e sou pedinchona, se puder partilhar mais vezes a sua experiência de vida com os nossos jovens escolhas que conhece bem. Nós agradecíamos porque é inspirador, vai-os motivar e vai-os ajudar muito a fazer as melhores escolhas e a lidar com situações do dia a dia com que muitos deles se deparam. Partilhando essas situações, eu e os meus colegas, de certeza que ficamos muito gratos porque nos ia ajudar de facto muito também. Foi uma partilha muito inspiradora e vai nos ajudar de facto, porque eles, ao ouvirem na primeira pessoa estas situações de uma pessoa que conseguiu chegar tão longe, de certeza que é diferente e vão conseguir superar muitas situações que vivem no dia a dia. Muito obrigada. Eu não consegui ouvir tudo, ouvi partes, mas na medida dos convites que me fizerem, eu estarei sempre disponível para partilhar. Agradeço. Ok, foi pena, Dr. José, que as palavras da Irene foram mesmo muito simpáticas e pronto, temos pena que não tenham conseguido chegar até ti, mas foram melhores, portanto poderá imaginar assim um cenário muito positivo. Muito obrigado, então. Carinho da mensagem. É isso, foi com pena, Irene, mas pronto, mas pode ser que na próxima vez que ouças falar do Dr. José Reis, possas dizer essas palavras todas novamente, que eu julgo que nunca são demais. Temos então aqui a doutora Luísa Malhó, também a querer colocar uma questão, a quem eu passo agora a palavra. Então, muito boa tarde a todos e a todas. As palavras da Irene para o Dr. José era no sentido também... Estão-me a ouvir? Sim? Sim. Era também no sentido, tal como se calhar outros projetos de escolhas que estão aqui e outros que já saíram, também de dirigir o convite para sempre que puder partilhar a sua história para com outros projetos de escolhas, e penso que o Dr. José também nesse sentido, uma pessoa que gosta de estar junto das comunidades, também terá, depois desta pandemia, terá todo o gosto em se deslocar aos projetos e partilhar a sua experiência. Eu tinha uma pergunta, Dr. José, se me permite, que é,
sendo o mais velho, não é? E tendo a responsabilidade de ser o líder e assumir o papel de pai, por vezes, de que forma é que a sua história foi inspiradora para os seus irmãos, não é? Para os seus 5 irmãos. E perceber se os seus 5 irmãos seguiram sempre o seu caminho como pessoa que nos inspira a nós todos diariamente. O meu irmão mais novo, por acaso, que era o mais terrível de nós todos, entrou também para o kickboxing, e eu e o meu irmão somos considerados ainda hoje 2 dos melhores atletas de kickboxing que já passaram na história do kickboxing português. Portanto, pelo menos esse foi bem influenciado. E os outros, e ele também foi atleta de seleção e também ganhou várias medalhas ao serviço da seleção em campeonatos do mundo e da Europa, e foi campeão da Europa também. E os outros irmãos também acabaram por ser bem influenciados, digamos assim. Acho que acabei por ser um exemplo bom para os meus irmãos. Não defraudei a minha mãe. Muito bem. Não, era isso, porque eu acho que o Dr. José Reis sabe, e quem acompanhou as campanhas em que participou e as sessões que já fez para as escolhas, que é um grande gosto, não é? E quando soubemos que o Dr. José Reis ia ser vogal do Alto Comissariado, é um grande gosto porque acompanha escolhas, não é? E, portanto, tem agora no Conselho Diretivo do Alto Comissariado uma pessoa que sabe o que é estar no terreno, que sabe as dificuldades enquanto técnica, enquanto jovem, não é? Participando, não foi de escolhas, mas proveniente das comunidades, e as dificuldades das entidades promotoras e gestoras. E, portanto, eu acho que é mais do que um 3 em 1, não é? E, portanto, também dizer que é sempre um gosto partilhar isso e certamente vamos desafiá-lo, está bem? E agradecer muito este tempo, que é sempre um tempo muito, muito difícil na sua agenda, mas em nome de todos nós agradecer muito, está bem? Esta partilha, esta presença. Não, foi e é sempre um prazer. E relativamente aos projetos, aos jovens a todos, agradecer muito e cuidem-se, está bem? Cuidem de vocês e cuidem dos vossos. Muito obrigado. Tá, obrigado. Obrigada. Então que estamos assim por encerrada aqui esta sessão, agradecendo novamente ao Dr. José Reis e reforçando aqui as palavras da doutora Luísa e a todos os presentes. E só deixar aqui a nota, Dr. José, que abriu aqui uma porta, porque já estamos a receber convites aqui no chat para poder falar com os jovens e, portanto, se calhar ainda lhes vão chegar alguns e-mails nesse sentido. Está bem, a gente depois vê a agenda. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigado. Até a próxima.